Alô, irmãos queridos, vamos nos assentar, nos organizar e continuar cultuando ao Senhor. Vamos abrir Salmo 68, Cadê? Tá faltando o Marcos Paulo, né? Cadê ele? Então a gente espera. Amém? É Salmo capítulo 68. Quem tem medo de lobisomem aí? Alguém tem medo de fantasma? É? E fantasma existe? Então não tem que ter medo de fantasma, né? Você é corajoso. Mas quando você ouve um barulhinho à noite em casa, né? Aquele barulho de um... Parece que tem alguém dentro de casa, aí o que acontece? Mas o fantasma é o vento, rapaz. É o branco. Não é? Mas qual é o maior medo dos seres humanos, querido? Morrer? Esse é o maior medo? Morrer sem Deus. Tem algo pior que a morte? Morrer sem Deus. Não passar a eternidade com Deus. Ficar doente, porque a doença já é um pré-requisito, né? Para que possamos encarar a morte. Mas o maior medo do ser humano é a morte. E morrer sem Cristo deve ser terrível, né? Porque você não tem nenhuma perspectiva de fuga. E Salmo 68, lá no verso 18, ele vai dizer: Tu subsiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Então a morte é uma coisa real. Não era. A morte existia, sempre existiu? Na história do homem? Não. Não. O homem foi gerado com o propósito dele ser eterno. A morte foi um detalhe aí que aconteceu na estrutura humana devido à desobediência do homem. Mas a morte é uma coisa assim tão fora da nossa realidade que a gente não se dá conta dela. A gente não se preocupa com ela, a gente não vive obcecado por ela. Porque o legado que Deus deu ao homem é a eternidade. E nós temos isso bem firmado dentro de nós. Mas a morte veio ao homem através do pecado. E o texto vai dizer que Deus nos cumulou de benefício. E através de Jesus Cristo, Ele pertenceu e nos fez proprietário das saídas para escapar da morte. Então hoje temos vida, e vida é abundância. Hoje a morte não faz mais parte da história do homem. Esse corpo ele será revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, e nós vamos estaremos com o Senhor para sempre. Então não precisamos mais ter medo da morte, falar de morte. Vamos falar da vida, porque é isso que Jesus restaurou em nós. E vida é bom, né? Viver é bom, né? Alguém tem medo de viver? Não? Mas tem gente que tem medo de viver. Tem gente que tem pavor da vida. Mas nós que temos Jesus, nós temos que nos alegrar pelo dom da vida. Porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Amém? Então vamos louvar com alegria ao Senhor hoje, porque a nossa realidade seria outra se nós estivéssemos lá fora, indiferentes à existência de um Deus maravilhoso que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida.
Então vamos glorificar a Deus hoje como vivos. Amém? Vamos tirar aquela morbidez dos nossos atos, dos nossos rostinhos e vamos louvar ao Senhor com alegria pelo que Ele proporcionou a nós. O nosso Deus é o Deus da salvação e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Amém? Queria que você cumprimentasse o seu irmão ao teu lado, desse boas-vindas a ele. Amém? A Clarinha já entendeu tudo, já está super feliz aqui, sorridente. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Irmãos que há bastante tempo não via. Não estou falando isso porque o Jairo está chegando, mas essa família maravilhosa que está aqui à minha direita. Deus abençoe. Tenha um culto abençoado essa noite. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e convidamos o Senhor para assumir o primeiro lugar aqui nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a palavra viva, é a palavra que muda a história. É a palavra que nos resgata, Senhor, da nossa condição de pecadores, cuja condenação é a morte, e nos transforma em filhos para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque essa realidade o mundo não entende, Senhor, e teme, mas nós entendemos que em Cristo está a vida porque Ele ressuscitou, e nós juntamente com Ele ressuscitamos. E nós queremos hoje exaltar a vida, Senhor. E exaltando a vida, estaremos exaltando ao Senhor. Ser presente aqui em cada coração, Senhor. Derrama olhos de alegria, Senhor, de felicidade, de paz. Venha, Senhor, comungar conosco. E, Senhor, nós queremos confessar também que somos carentes de Ti, como uma terra seca, sedenta. Tudo que temos procede do Senhor, Pai. Por isso venha hoje, Deus, restaurar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento. Traga resposta esta noite. Que seja uma noite em que o Senhor opere, Senhor, aqui neste lugar de forma grandiosa, Senhor, de forma milagrosa, Senhor, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo salvação, trazendo encontros, Senhor, trazendo respostas, Senhor. Em nome de Jesus, esse culto sem a Tua presença, Senhor, será uma mera reunião. Venha estar presente conosco, toque em nossas vidas e nos transforma, nos reanima essa noite. Em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações e a nossa dependência do Senhor. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus. Amém, igreja. Você pode ficar à vontade, se quiser ficar sentado, de pé. Nós vamos cultuar ao Senhor nessa noite e dizer que Ele é soberano, porque Ele reina, e nós vamos falar sobre a soberania e a grandeza de Deus nessa noite e declarar que Ele é santo, que Ele é grande e que Ele reina sobre toda a terra e sobre todo o céu. Amém? Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
reina hoje, entre nós, Senhor. Amém, Senhor. Venha sobre nós nessa noite, reinar, Deus. Irmãos, vamos cantar uma música nova para nós, mas é uma letra conhecida de todos, que nós vamos cantar o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, que é uma oração ao Pai, que se chama Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então eu imagino que todos os irmãos conheçam essa passagem, então a letra vai ficar mais fácil. É um louvor muito lindo, que é uma oração ao nosso Pai. Então que possamos louvar ao Senhor nessa noite através dessa canção, como uma oração da nossa alma a Deus, porque Ele está presente nessa noite. Amém, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino,
Diga isso. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Diga, pois teu é o reino. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Na terra como no céu. Irmãos, vocês podem trazer os seus dízimos e suas ofertas, enquanto a gente louva o Senhor pelas misericórdias dele. Amém. As palmas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tem o reino, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tem o reino, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que
Amém. Pode se sentar. As crianças venham aqui na frente. É legal quando a gente vê a turma toda, né? Aqui, olha só. Tá bom. Mais alguém quer orar além do Moisés? Hã? Não, né? Então vem cá. Senhor, Pai, muito obrigado por estar agradecendo, Senhor. Então, Senhor, muito obrigada pelas escolinhas, esse dia, Senhor. Muito obrigado que a gente está agradecendo, Senhor. Muito obrigado pela dia de fé, todos os dias, Senhor. Que te agradecemos por tudo estar aqui em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, vamos para a aulinha. Vou chamar o Israel, está com ele a palavra dessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu abrir aqui tudo. Amém. Nós vamos estar meditando hoje no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 53. Já pode deixar aberto aí. Eu não avisei, Felipe, mas eu fiz um slide aí para ajudar a gente na pregação. Ficou aberto. Capítulo 6, versículos 45 a 53. Não, é na hora. Tem que ter o sentimento. Amém? Esse é o texto base para a nossa pregação, ministração de hoje. Vamos ler. Depois a gente começa falando sobre ele. Todos abriram? Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Amém? Vamos estar orando. Deus, nós te bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor Deus, porque temos a certeza de que o Senhor está entre nós. Obrigado pela sua santa e doce presença, Senhor Deus, que é viva em nosso meio e ministra os nossos corações, Deus, e já começou a ministrar desde a escola dominical, nos louvores, nas orações que foram feitas, na abertura do culto. E agora, Senhor Deus, com a tua palavra, o Senhor ministrará aos nossos corações aquilo que nos traz vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse milagre e privilégio que temos de abrirmos a tua palavra, Senhor Deus, lermos e desfrutarmos, Senhor Deus, das palavras de vida que o Senhor tem para nós. Ministra no coração de cada irmão essa noite, assim como o Senhor ministrou no meu coração, na particularidade de cada irmão, Senhor Deus, naquilo que cada um precisa escutar essa noite, que a tua palavra possa, Senhor Deus, alcançar o que a minha voz não alcança, que a tua palavra possa alcançar, Deus, o que pastor nenhum consegue alcançar nas nossas vidas. A tua palavra tem o poder, Senhor Deus, para nos libertar.
E é ela, Senhor Deus, e esse poder que nós clamamos no nome de Jesus Cristo, que venha até essa noite, Senhor Deus, aos nossos corações e nos encha, Senhor Deus, de uma porção, que saiamos daqui, Senhor Deus, diferentes realmente da forma que entramos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu prometo ser bem breve na meditação de hoje, acredito que eu consiga ser, mas nós temos um objetivo, eu botei ali escrito para vocês, nessa meditação. Está lá? O objetivo dessa meditação não é esse, é o primeiro slide. Jesus é Deus soberano. Está todo mundo conseguindo ler ali? Jesus é Deus soberano e tem um soberano propósito em todas as circunstâncias de nossas vidas. De tudo que eu vou falar, de tudo que a gente vai meditar, de tudo que a gente vai conversar essa noite, você tenha esse objetivo em mente. Cada palavra, cada versículo que nós formos ler, Jesus é Deus soberano e tem um soberano propósito em todas as circunstâncias das nossas vidas. Todo mundo entendeu? Amém. Meu Deus. Então, nos capítulos anteriores, vamos fazer só um review do que estava acontecendo aqui. O livro de Marcos ele é composto por muitos milagres de Jesus. Mostra muitas coisas que Jesus fez, curou, libertou, trouxe vida, fez cego enxergar, paralítico andar, muitos milagres. E no capítulo 6 de Marcos, que é o capítulo que a gente está estudando essa noite, antes desses versículos 45 a 53, tem 2 episódios em que os discípulos passam com Jesus Cristo, que é o episódio de que eles são comissionados, está ali também, pode jogar, no 7 ao 13, os discípulos são comissionados a sair e pregar o arrependimento. Então Jesus fala só, vocês de 2 em 2 saem por terra fora e comecem a pregar o arrependimento, expulsando os demônios. Eles foram muito bem sucedidos naquilo que eles fizeram. Eles voltaram e a Bíblia nos relata, se eu não me engano, no versículo 13, que eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então eles tiveram sucesso nessa comissão que Jesus deu a eles. E no versículo 30 a 44, o que logo antecede esses versículos que nós estamos estudando, é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Eles viram um grande milagre acontecendo. Jesus, com poucos pães e poucos peixes, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou. Então, eles estavam vindo, e outros milagres também que a gente consegue ver do capítulo 1 até o capítulo 5, vindo e vivendo uma vida junto com Jesus que demonstrava sucesso. Onde Jesus pisava, aconteciam coisas boas. O que Jesus mandava eles fazerem, aconteciam coisas boas. Eles retornavam com sucesso. E o texto é claro em nos dizer, logo no versículo 45, que logo a seguir, depois da multiplicação dos pães e peixes, compeliu, em algumas versões está escrito obrigou, Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado do rio. Então, está claro aqui, todo mundo consegue ver, que foi uma ordem explícita de Jesus Cristo para os seus discípulos, assim como foi na comissão. Olha, vocês têm que passar. Está acontecendo aqui um burburinho que eu tenho que virar rei. Jesus, para poupar o coração dos discípulos nesse momento, fala, eu estou obrigando vocês a passar. Atravessem o mar. E atravessar o mar não era nada demais para eles. Era um mar pequeno, o mar da Galileia. Muitos deles eram pescadores experientes, eram homens do mar, sabiam navegar, né, num barco. E assim como eles estavam tendo uma vida de sucesso, seguindo as ordens de Jesus, era tudo tranquilo. Eles já tinham passado por uma situação semelhante, em que o mar começa a se agitar, e Jesus dormindo na popa do barco, manda o vento cessar e o mar acalmar, e tudo fica tranquilo, em paz, e eles continuam atravessando. Então, eles estavam confiantes naquilo que iam fazer. Entretanto, os discípulos são pegos de surpresa por uma tempestade, que os atingiu em cheio e os paralisou. A gente consegue ver isso no capítulo 47 e 48. E quando eu lembrei desse versículo, e mais para frente eu vou dizer para vocês qual foi exatamente a frase que me fez lembrar desse versículo, eu lendo e meditando, eu falei, mas como assim? Por que isso aconteceu? Foi Jesus que mandou eles atravessarem. Não foi uma intenção do coração do homem, não foi uma decisão que os 12 tomaram sozinhos, sem Jesus Cristo, não foi algo que eles quiseram fazer sem o consentimento de Jesus, foi Jesus que mandou eles atravessarem o mar.
O Jesus que comissionou eles e deu ordem para eles expelirem demônios, eles expeliram, curarem pessoas, eles curaram, pregar o arrependimento, eles pregaram. O Jesus que multiplicou pães e peixes colocou eles numa situação de rascada agora. E minha mente começou a borbulhar. Como é que isso pode acontecer? E também não é assim em nossas vidas, eu coloquei aqui. Nós temos feito tudo da maneira certa. Temos andado tudo certinho, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Temos andado segundo todas as ordens de Deus. Temos cumprido com todas as nossas responsabilidades cristãs. Temos vindo ao culto, temos sido dizimistas fiéis, temos orado ao Senhor, buscado verdadeiramente de coração. Assim como aqueles discípulos andaram ao lado de Jesus, nós temos andado, muitas das vezes, ao lado de Jesus, fiéis. Mas, de surpresa, uma tempestade e vento contrário atingem as nossas vidas e nós não sabemos por quê. Ficamos totalmente à derivas e desesperados. E algumas perguntas são lícitas de vir à nossa mente até certo ponto, mas elas vêm. Perguntas do tipo: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que eu tenho que passar por isso? Eu não mereço tudo isso que está acontecendo. Eu tenho sido fiel nas ofertas, nos dízimos. Por que o emprego fui demitido? Por que a porta de emprego se fechou? Se eu tenho sempre orado antes de fazer qualquer coisa, por que esse acidente foi acontecer comigo? Eu oro a Deus todos os dias. Então por que essa doença chegou na minha casa? Eu sempre ensinei meus filhos na palavra de Deus. Então por que eles se desviaram? E a gente começa a fazer perguntas, por que eu? E no momento de aflição, no momento de desespero, no momento que somos pegos de surpresa por tempestades e ventos fortes, é que o nosso verdadeiro caráter começa a ser revelado. O eu ganha espaço e ganha o centro das nossas vidas e não aceitamos mais nada que vai de contra ao nosso bem-estar. Tudo aquilo que nós entendemos que nos faz mal, nós rejeitamos e dizemos: nós não merecemos isso, eu não mereço isso, porque eu sou fiel, eu dizimo, eu oro, eu vou à igreja, eu não preciso passar por isso. E nessa hora o caráter verdadeiro é revelado. Nós furtamos de Deus o poder e a autoridade sobre as coisas que acontecem em nossas vidas e transferimos para a nossa capacidade de cumprirmos com aquilo que entendemos ser o certo ou bom a se fazer. Entenderam essa frase? Nós, quando nos vemos confrontados com alguma situação difícil, nós começamos a transferir o direito de Deus, a soberania de Deus sobre as coisas e depositamos naquilo que nós estamos fazendo. Então, se eu estou dizimando, eu tenho que ter um emprego. Se eu estou orando, eu tenho que estar bem de saúde. Se eu estou vindo à igreja, eu tenho que ser abençoado. Mas não é bem assim. Eu não sou soberano sobre as minhas vidas e as minhas atitudes não vão dizer aquilo que vai acontecer. Na verdade, nada nunca foi ou será por causa de mim ou por causa de você, ou através de mim ou através de você. Tudo é por Ele, para Ele e por causa dEle. Amém? Isso está escrito lá em Romanos 11:36. Paulo, terminando a sua doxologia, diz que para Deus, por causa de Deus e por Deus são todas as coisas. Então, a primeira verdade e primeira meditação que eu faço nesses versículos é... E está aí essa, Felipe. Cumprir a vontade e a ordem de Deus não nos garante uma vida sem sofrimento. É ilusão nossa acharmos que porque descemos as águas do batismo, aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que tudo está resolvido. Doença nenhuma vai nos atingir, falência nenhuma vai nos atingir, vento forte nenhum vai nos atingir, sofrimento nenhum vai nos atingir. Isso é mentira, porque cumprir a vontade de Deus e andar segundo a sua ordem não nos garante uma vida sem sofrimento. Eu estava conversando com uma missionária que foi fazer a obra de Deus, né? E ela passou por tanto problema, né, Marina, nessa viagem aí. Tanta gente ruim que passou pelo lado dela e fez acordos com ela, que boicotaram, né, passagens de avião, boicotaram estadia em hotel. E ela é uma serva de Deus, nós cremos nisso. Foi fazer a vontade de Deus lá naquele lugar, naquele congresso, mas foi pega por tantas tempestades, tantos ventos fortes, que tiraram ela, às vezes, um pouco do centro ali, mas se manteve firme, glória a Deus está aqui, depois vem dar um testemunho, a gente vai dar glória a Deus. Mas isso é muito importante ficar na nossa mente, meus irmãos, que cumprir a vontade e a ordem de Deus não nos garante uma vida sem sofrimento.
Então não busca uma igreja que satisfaça essa sua vontade de viver sem sofrimento, porque é uma igreja mentirosa. Alguma pregação que você ouvir que te promete uma vida sem sofrimento, uma vida só de vitórias, uma vida para ser rei aqui na terra, ser cabeça e não cauda, é uma pregação mentirosa, que esconde a verdade do Evangelho. Não é essa a vontade soberana de Deus para nossas vidas, que é o objetivo que nós temos nessa pregação. Nós temos um Deus soberano que tem um propósito soberano para as nossas vidas. Esse não é o propósito soberano de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus não nos garante uma vida fácil sem problemas, mesmo que estejamos cumprindo as ordens de Deus. Passaremos sim por tempestades e ventos contrários em nossas vidas, mesmo que estejamos cumprindo as ordens de Deus. Então o que temos que fazer? Se já sabemos que vamos passar por momentos difíceis e tempestades, eu me perguntei o que eu preciso fazer então, no meio disso tudo. E a resposta eu encontrei no versículo 48, logo no comecinho, dizendo assim: e vendo-os em dificuldade a remar. A palavra de Deus não nos diz que os discípulos, ao se depararem com aquela tempestade e os ventos contrários, pararam de remar, se cansaram e desistiram da travessia. Eles estavam com dificuldade a remar, estavam remando, apesar das dificuldades. Então, o que precisamos fazer é continuar remando. No versículo 48, nós vemos que os discípulos não desistiram, apesar das dificuldades, e essa deve ser a nossa postura em meio às tempestades e ventos contrários. Porque por mais difícil que seja continuar, nós precisamos nos manter firmes e constantes sempre, continuar sempre. E eu não sei, meu irmão, qual é o problema, a dificuldade, a tempestade ou o vento contrário que está sobre a sua vida nesses dias, ou nesses meses, nesses anos, mas eu tenho os meus ventos contrários, eu tenho as minhas tempestades na minha vida, e a palavra de Deus para nós essa noite é que nós precisamos continuar. Nós precisamos perseverar, apesar das dificuldades, porque Cristo não nos prometeu uma vida sem dificuldades, e nós vamos ver mais na frente o que Ele nos prometeu, e nós podemos acreditar que Ele nos garante. Se pararmos de remar, o irmão Paulo não está aqui, né? O irmão Paulo Marinheiro poderia nos ajudar, porque se pararmos de remar, ficaremos totalmente à deriva. Se eles tivessem desistido de remar, largado os remos, eles ficariam à deriva, no meio das ondas grandes e da tempestade. E seriam facilmente consumidos pelo mar. O barco deles talvez afundaria. Se nós nos entregarmos aos ventos contrários, ficaremos sem rumo e nos perderemos totalmente. Então, se os discípulos tivessem dificuldade a remar e desistido de remar, ou eles estavam no fundo do mar, porque o barco iria virar por causa das ondas, ou eles estariam totalmente perdidos em outro rumo, senão Betsaida, o destino que Jesus Cristo tinha designado para eles. Precisamos continuar, ainda que cansados e desanimados. E eu lembrei da letra de uma música que nós cantamos, também escrevi ela ali para você ler junto comigo. Cada vez que a minha fé é aprovada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos continuar. Precisamos continuar porque temos um motivo para continuar. Tudo que você está passando, todos os ventos, todos os sofrimentos, têm um propósito único: te levar para mais perto de Deus, fazer você crescer na fé. E aí sim, nós sabemos agora qual é o propósito soberano de Deus sobre as nossas vidas, que está lá em Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem um propósito soberano sobre as nossas vidas: nos fazer a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então os males, as dificuldades, as montanhas, os vales, os desertos, tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, tem um único propósito soberano: nos fazer crescer em fé e nos fazer crescer segundo a estatura do homem perfeito que é Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor. Então, meu irmão, não desista. Isso eu estou falando para vocês, e eu vou contar um testemunho mais à frente, com um coração muito, muito grato a Deus por essas verdades, porque é isso que nos faz continuar, é isso que nos faz afundar, é isso que não nos faz perder.
Se nós continuarmos verdadeiramente, nós conseguiremos chegar do outro lado, e nós vamos ver isso no final do capítulo. Jesus poderia garantir uma viagem tranquila para os seus discípulos, mas não o fez. Jesus poderia poupá-los daqueles momentos difíceis, mas Jesus não poupou. Diferentemente do capítulo 4, que conta a história parecida com essa, de que os discípulos estavam no barco, Jesus dormindo, a tempestade acontece, eles acordam Jesus, Jesus acaba com a tempestade, acaba com o vento. Diferente dessa história que eles viveram 2 capítulos atrás, Jesus não estava no barco junto com eles. O capítulo 47, diz que eles estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. E talvez você também esteja se sentindo dessa forma, passando por essas dificuldades, por esses desertos, por esses ventos contrários. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Você olha para o lado e não vê ninguém. Você ora e não acontece nada. Você tem buscado, você tem se mantido fiel, mas nenhuma resposta vem. Muito pelo contrário, quanto mais você busca, quanto mais você ora, mais forte ficam os ventos, mais forte fica a tempestade. E talvez algumas perguntas surjam em seu coração, assim como surgiram no meu, e a gente possa dizer: onde estava Deus quando aquela doença me atingiu? Onde é que estava Deus quando a porta do emprego se fechou? Quando tudo em minha casa estava ruindo, onde é que estava Deus? Quando se levantaram e inventaram mentiras sobre mim, onde é que estava Deus? Quando aquele acidente aconteceu, onde que estava Deus nisso tudo? E aí que eu paro e peço licença a vocês para dar um testemunho. A igreja sabe E é esse ponto, meus irmãos, perdão se eu me emocionar, que Deus tem ministrado no meu coração nessas 3 semanas. A igreja sabe que a gente tem passado por um luto lá em casa. Desde março, a gente tem passado por um luto lá em casa. E algumas noites têm sido difíceis de dormir. A gente tem chorado muitas das vezes e dormido poucas horas. Enquanto minha esposa chora, a minha oração tem sido essa: onde que está Jesus nisso tudo? Onde que está Deus na história toda? Por que Deus permitiu isso tudo? Imediatamente, quando essa oração é feita toda noite, que isso acontece, a verdade que me fez chegar a esse versículo, ela explode no meu coração. E está no versículo 48, que a palavra de Deus diz: e Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes dianteira. A grande verdade, meu irmão, é que Deus está vendo tudo o que está acontecendo. O nosso Deus é soberano e os olhos dele nunca se desviaram de nós. Nós servimos a um Deus soberano, vivo, que vê e vem ao nosso socorro todas as vezes. Nós servimos a um Deus que não nos desampara, em que todo o tempo está ao nosso lado. Seja na popa do barco ou seja em terra, Jesus Cristo está vendo tudo o que está acontecendo. O nosso Deus não deixou passar nada em branco. E eu lembrei do Salmo 56 que nós estudamos na reunião de oração, que Davi, quando perseguido por Saul e perseguido por o exército dos filisteus, ele declara: Deus, o Senhor conhece todos os meus passos. O Senhor recolhe todas as lágrimas e escreve toda a minha história no seu livro. Então, meu irmão, nós temos sim um Deus soberano, com um propósito soberano sobre as nossas vidas.
O nosso Deus é soberano porque Ele vê todas as coisas e nada passa desapercebido aos olhos dEle. O seu problema não está oculto diante de Deus, meu irmão. A sua tempestade não é desconhecida de Deus. Os ventos contrários que têm abatido a sua vida não estão passando sem Deus ver. Deus vê, ainda que em terra ou na polpa do barco, Deus está vendo todas as coisas. E o terceiro ponto que nós podemos aprender com isso é que nada foge do controle do nosso soberano Deus. Nada foge. Os discípulos entraram no mar por volta das 18 horas, ao cair da tarde. Somente no início da quarta vigília, ou seja, a partir das 3 horas da manhã, que Jesus foi ao encontro deles. Jesus poderia, de terra mesmo, levantado a mão e efetuado um milagre. Com uma só palavra, ele poderia mandar o vento cessar. Mas o coração dos discípulos, como está escrito no versículo 52, estava endurecido. E eles ainda não haviam entendido quem Jesus realmente era, o Deus soberano. E por isso que Jesus Cristo, fez dessa forma, aguardou essas 9 horas, foi andando por sobre o mar e fez o milagre dessa forma. Então não existe um padrão de como o nosso Deus age e o tempo que Ele leva para agir. Ele nos trata de forma personalizada, conforme a disposição do nosso coração e na medida daquilo que podemos suportar. Então, uma outra grande verdade saltou nessa frase: Deus não te coloca em provação nenhuma que você não consiga suportar. Você acredita nisso? Então não precisa, meu irmão, murmurar contra Deus. Peça força, continue remando, porque o barco dos discípulos não afundou. A gente não vê na história dizendo que o barco estava prestes a afundar, Jesus foi socorrê-los. Nós não vemos na história que houve desistência dos discípulos. Eles foram provados até onde eles puderam suportar. Depois das 9 horas, Jesus foi ao encontro deles. Então, Jesus nos trata de forma personalizada. Não é porque Ele curou o irmão X em 2 dias que vai te curar em 2 dias. Não é porque a porta do emprego do nosso irmão Y abriu com 4 reuniões de oração que a sua vai abrir com 4 também. Não é porque o casamento do nosso irmão gerou filhos que o seu vai gerar no mesmo tempo que o dele. E eu separei alguns exemplos da Bíblia que nos trazem essa verdade. O exemplo de Jó. Jó sofreu tanto e por tanto tempo. Eu tentei procurar em alguns livros de estudos, na própria Bíblia também, o tempo que ele sofreu, mas eu não encontrei. Mas alguns falam que foram muitos meses. Marta, Maria e Lázaro, lá em João 11. Lázaro tinha morrido. Jesus foi avisado que o amigo dele estava passando mal, só depois de 4 dias que Jesus chegou para efetuar o milagre. O oficial do centurião. O centurião chegou: Jesus, o meu servo está passando mal, vai morrer, eu preciso de um milagre. Jesus fala: eu vou até a sua casa. Não precisa ir não, Jesus. Se você decretar daí a cura para a vida dele, vai acontecer. E Jesus decreta, ali em 30 segundos de conversa, e o centurião é curado. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia nos fala que ela passou por vários anos com esse problema, gastou todo o seu dinheiro, e bastou um toque na veste de Jesus para ela ser curada. E os discípulos no barco, que esperaram 9 horas para Jesus vir andando por sobre as águas para efetuar o milagre. Então Deus não tem um padrão de como Ele age e um padrão de tempo de quando Ele vai agir. Ele nos trata de forma personalizada. O importante e a certeza que nós temos que ter é que Jesus sempre chega no tempo certo. Não passa nem um segundo para mais, nem um segundo para menos. Jesus sempre chega no tempo certo e da maneira que Ele quiser. Seja andando sobre as águas, seja à distância, seja deixando a orla da sua veste para alguém tocar, Ele age do tempo certo e da maneira que Ele quer. Ele vem ao nosso encontro, manifestando a sua paz e aperfeiçoando a nossa fé e o nosso entendimento sobre Ele. Amém? Para terminar, eu gostaria de concluir trazendo um alívio, né? Porque nós vimos que sermos cristãos não nos poupa sofrimento e não somos poupados de tribulações e ventos contrários. Mas, por outro lado, a palavra nos enche de esperança.
em João 16:33. Vamos abrir todos? João 16:33. Diz assim: e estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos não foram poupados de passar pela tempestade. Então você tem a certeza de que os problemas sempre existirão, mas se estivermos dentro da vontade de Deus, segundo as suas ordens e perseverando na fé, chegar do outro lado da margem é só uma questão de tempo. Não é uma questão de probabilidade, se vai acontecer ou não. Nós chegaremos, se Jesus Cristo falou que chegaremos. É só uma questão de tempo. Então, segura, aguarda, continua confiando, continua depositando a sua fé e crescendo em fé em Jesus Cristo, porque o seu tempo vai chegar. E Jesus Cristo vai vir andando sobre as águas, decretando de longe, com a orla das vestes, do jeito que Ele quiser. No tempo certo Ele vai chegar. Tudo é uma questão de tempo. O nosso Deus já venceu o mundo, como diz aqui o versículo 33 de João 16. Por isso que nós podemos vencer também. Podemos perseverar, porque Ele perseverou primeiro. Nós podemos suportar tudo, porque Ele tudo suportou. Portanto, então, concluindo, perseveramos na fé e fortaleçamo-nos na graça que há em Cristo Jesus, certos de que o próprio soberano Deus, que o propósito do soberano Deus para as nossas vidas vai sempre se cumprir, pois Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, se de alguma coisa boa ficar essa palavra, você guarde esse objetivo. Jesus Cristo é Deus soberano e tem um propósito soberano sobre todas as circunstâncias da minha vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você cresça na estatura do homem perfeito, Jesus Cristo, e Ele não te desampare em nenhum momento. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Então, que a cada dia que passar, cada choro que o seu travesseiro colher, você saiba que Jesus Cristo também está colhendo. Cada oração que você fizer, você saiba também que elas não estão batendo no teto, mas os ouvidos do Deus Todo-Poderoso estão inclinados para ouvir a tua oração. Cada tempestade, cada vento contrário que vier sobre a sua vida, se você estiver dentro da vontade de Deus, consciente daquilo que Deus ordenou, tenha paciência, porque isso tudo acabar, o vento cessar, a tempestade acabar, é só uma questão de tempo. No tempo certo, Jesus Cristo vem e efetua o milagre para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pelas verdades da Tua Palavra, que nos dão esperança, Senhor Deus, nos dão vida, nos dão um ânimo novo, Senhor Deus, porque podemos saber e confiar de que o Senhor é um Deus soberano, e por ser soberano, Senhor Deus, nenhum desígnio seu pode ser frustrado, nenhuma ordem sua pode ser frustrada, Senhor Deus, nenhum plano seu sobre as nossas vidas pode ser frustrado, porque não há ninguém além do Senhor, não há ninguém que possa intentar contra o Senhor, Deus, porque para o Senhor, pelo Senhor e por causa do Senhor, todas as coisas se fizeram. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o maior interessado na sua glória, e nos faz, Senhor Deus, ser participantes dessa glória, e tem um propósito soberano sobre as nossas vidas, de nos fazer crescer em fé, Senhor Deus, de nos provar, mas com um propósito e objetivo de nos fazer crescer, de nos aproximar do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais, Deus. As montanhas, os vales, desertos, mares, tempestades, Senhor Deus, tudo que acontece em nossas vidas nos levam para perto do Senhor. Que possamos viver os nossos dias, Senhor Deus, certos dessas verdades. Que possamos viver, Deus, os nossos dias confiantes nisso. E quando, Senhor Deus, os sentimentos egocêntricos, Senhor Deus, que colocam nós mesmos no centro das nossas vidas vierem ao nosso coração, Senhor Deus, e vierem à nossa mente, nós possamos lembrar do Senhor. E, Senhor Deus, abrir mão do eu, subjugar o eu à sua soberania em nome de Jesus Cristo, porque o que importa em nossas vidas é a sua glória, Senhor Deus. O que o Senhor prometeu para nossas vidas não está aqui na terra. O que o Senhor prometeu para nossas vidas, Senhor Deus, não é dessa terra.
O Senhor guarda, Deus, com o Senhor, e o Senhor nos prometeu uma vida de eternidade, Senhor Deus, na Jerusalém Celestial. E é essa que aguardamos, Senhor Deus, ansiosos. E não importa, Senhor Deus, as profundidades, não importam as potestades, não importam, Senhor Deus, os demônios, não importam os anjos, Senhor Deus, não importam os perigos, nada, Senhor Deus, poderá nos separar do seu amor. E nós te louvamos por isso, Senhor Deus, porque esse Deus soberano, que tem um propósito soberano para as nossas vidas, é abundante em amor por nós. Glórias sejam dadas ao teu santo nome, Senhor Deus. Receba as nossas orações e fortaleça a nossa fé em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Aqueles que estão cansados, que o Senhor possa fortalecer os pés em nome de Jesus Cristo. As mãos que estão cansadas, Senhor Deus, que o Senhor dê mais uma força para que continuem remando, Senhor Deus. Os joelhos, Senhor Deus, que estão trôpegos, Senhor Deus, que estão balançando, que o Senhor fortaleça em nome de Jesus, Senhor Deus. Traga a paciência, a esperança e a confiança de que o tempo certo do Senhor chegará na vida, Senhor Deus, dos seus filhos. E o milagre acontecerá para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a glória do Espírito Santo. Deus, nós confiamos no Senhor. E mesmo nas vezes, Senhor Deus, que nosso coração diz ao contrário, nós queremos converter e subjugar o nosso coração a essa verdade. Nós confiamos no Deus que nos resgatou. Nós confiamos no Deus que venceu o mundo e nos garantiu que poderíamos ter paz, Senhor Deus. Glórias sejam dadas ao teu santo nome pela tua palavra que é viva. Glórias sejam dadas ao teu santo nome, Senhor Deus, pelo teu sacrifício, Senhor Deus, que nos trouxe vida, e pela ressurreição que nos trouxe esperança. Bendito seja o teu santo nome para todo sempre, Deus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares,
diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? Então nós não precisamos ver nada, nós precisamos crer, né? Crer nessa palavra de que, independente das circunstâncias, independente daquilo que podemos enxergar, daquilo que o nosso coração consegue de fato acreditar e ter esperança, nós temos um Deus que é soberano, que é vivo, e que Ele tem o domínio de todas as coisas, e como aprendemos hoje, Ele não perde o controle de nada, e podemos crer e confiar nele. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Bom, nós temos avisos, as mulheres. Toninha tem avisos. Aninha, Toninha. Irmãos, irmãs, todas ficaram sabendo que o nosso culto, que seria ontem, né, foi transferido para dia 22 de julho, tá? No mesmo horário, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tá? Então, dia 22 de julho, nós estaremos aqui. Agora, dia 1º, que é sábado agora, todas nós estaremos reunidas lá na Gavião Peixoto, porque teremos o segundo encontro do projeto Elas, que engloba todas as igrejas do Projeto Água da Vida. Então, todas as mulheres estão convidadas a estar na Gavião Peixoto às 16 horas, tá? 4 horas da tarde, para confraternizar lá, e teremos uma palestra, vai ser sobre saúde da mulher. Então, 3 palestrantes, uma educadora física, uma ginecologista e uma nutricionista, que não sou eu. Mas estaremos todas lá ouvindo essa palestra sobre saúde, e será muito importante para nós. Tinha mais alguma coisa, Ana, para falar? Dia 22, não esqueçam que até o dia 22 você ainda pode colocar um mimo lá para sua amiga de oração, tá bom? Não esqueça. Reunião de liderança, dia 1º. Isso. Dia 1º de manhã, a liderança está convocada para estar na Igreja do Fonseca, às 9 horas, para uma reunião de liderança, tá? A reunião das mulheres, o encontro das mulheres, às 4 da tarde, mas às 9 horas da manhã nós estaremos os líderes lá na nossa Igreja do Fonseca para uma reunião. Amém. Jovens, Rebeca. Nada, aquele anúncio exemplar, não? Nossa oradora oficial. A gente teve o encontro geral da juventude ontem, né? Homens, não, nenhum anúncio. Então, temos alguns rostinhos novos aí que eu estou vendo. Quem vem pela primeira vez hoje? Amém, irmãos, sejam bem-vindos, tá? Eu queria que alguém levantasse, os irmãos da igreja, que espontaneamente, sem pedir, eles vão levantar e vão apertar a mão de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, né, irmãos? Né, irmão Jário, né? Sem a gente pedir, é incrível como o pessoal levanta e aperta a mão. Sejam muito bem-vindos, tá? A irmã lá atrás também é visitante. Seja muito bem-vinda, tá? É muito bom receber vocês, tá? Fiquem sempre à vontade, as portas estão sempre abertas. Essa casa é a casa de vocês também, amém, irmãos? Bom, nós temos aniversariantes, né? Temos uma missionária fazendo aniversário hoje. Missionária Odete faz aniversário, então eu queria convidar a missionária Luísa Odete para vir aqui à frente. Tivemos aniversariantes, além dela, essa semana. Olha, cola no Facebook aí. O Luiz, né? Não tem ninguém para representar o Luiz, né? Não, né? Alguém tem pedido de oração, irmão, que quer vir aqui à frente para a gente orar? Sinta-se à vontade agora, que a gente ora junto com a Luísa e a gente encerra o culto. Pode ficar à vontade para vir, tá, irmãos? Um de cada vez. Não? Então, amém. Irmãos, levante suas mãos, vamos orar pela vida da Luísa e em seguida vamos encerrar esse culto de adoração a Deus. Deus amado e Pai querido, soberano Deus, nós te louvamos, Pai, e engrandecemos o teu santo nome, Pai, porque vemos o Senhor na vida da Luísa, Pai. Nós olhamos para ela e vemos o teu cuidado, vemos a tua presença, vemos a imagem do teu filho Jesus, Pai. Isso prova o teu amor por nós, isso prova o teu amor por essa igreja, Pai. Ao podermos ter o privilégio de estarmos em comunhão com a tua filha, Pai, ao podermos desfrutar da amizade e da companhia dela, podemos ver o crescimento da Luísa na tua casa como uma mulher e serva de Deus, Pai.
E nós, como igreja, Pai, pedimos que o Senhor estenda a Tua mão de poder e de graça, Senhor, e continue abençoando a Tua filha. Abençoe o coração da Luísa, abençoe os planos dela, os sonhos dela, Senhor. Dê os ajustes finos, Pai, que os planos dela precisam ter para se ajustarem aos Teus, Senhor, para que ela seja plenamente satisfeita, realizada em Ti, Senhor. Que o coração dela esteja em sintonia com o Teu, Pai, e que ela receba a sabedoria do alto para superar os desafios que ela tem pela frente, os desafios dos estudos, do trabalho, Deus, dos relacionamentos, Senhor, e na Tua casa, que ela continue sendo um instrumento do Teu agir, Pai, que ela continue sendo um canal de bênçãos aqui no trabalho dela, e onde ela estiver, Pai, ela seja luz, Pai. Abençoe a sua casa, os seus pais, a sua família, Pai, os seus planos, Senhor, a vida do Eli, o seu relacionamento com ele, Senhor. Continue abençoando a vida da Luísa, Pai, com a Tua bênção, com o Teu amor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado, Pai, e para nós é um privilégio estar em comunhão com a Tua filha, Pai. Nós agradecemos pela vida dela, agradecemos também por esse culto, por essa noite, Deus, por o Senhor ter nos ensinado acerca do Senhor, Pai, porque através dos louvores, da comunhão, da Tua palavra, o Senhor se revelou ainda mais a nós como um Deus cuidador, como um Deus soberano, um Deus que tem um domínio, Pai, sobre todas as coisas. E aprendemos hoje que, Pai, nada sai do Teu controle, que podemos confiar e descansar de que, apesar das tempestades, dos ventos contrários, Senhor, o Senhor continua no controle, Pai. Nos ajude a mantermos